Bom dia, meus queridos alunos do terceiro ano, tudo bem? Vamos à nossa aula de hoje, com dia 12 de maio, com o tema Formação da Diversidade Brasileira e Cidadania, tá? Sensibilidade em relação às tensões, habilidades que ocorreram na formação da diversidade brasileira. Uma retomada aí do segundo ano, tá? Como nós nos tornamos quem somos? Como é formada a cultura brasileira, gente? Vocês lembram disso? Vamos dar uma retomada aí? Como é formada a cultura brasileira? Como nós do Brasil nos formamos aí, hein? Então, ó, a resposta, né, mais rápida a isso é a mistura das raças, a miscigenação, né, das raças no Brasil, né? Nós somos um povo miscigenado, certo? Então tem a etnia indígena, a etnia negra e a etnia dos brancos europeus, tá? Entretanto, com o aprofundamento das pesquisas históricas, né, sobre a formação do povo brasileiro, percebemos a pluralidade e a importância, a variedade que as diferentes etnias, né, africanos, indígenas, europeus, judeus, árabes e tantas outras, né, contribuíram para a composição da nossa cultura brasileira, da diversidade cultural brasileira, né, por meio do que? Da língua, músicas, danças, cheiros, temperos e modos de vida, tá? O Brasil, então, não é um só. O Brasil tem dimensões continentais, já falei isso para você, né? Diferentes regiões do nosso país, uma diversidade de povos que compõem um complexo mosaico cultural. O Brasil, gente, é praticamente um continente inteiro ali, aqui, né? Então, diversas regiões já vai vendo que a diferença de uma cultura para outra. Cultura nordestina, por exemplo, é diferente da cultura paulista. Cultura carioca, diferente da cultura mineira. E a cultura mineira diferente da cultura sulista, e assim vai. São os regionalismos, né, que a gente tem aqui no nosso país, que é imenso. Então, vamos lá. As constituições expressam diversidades? Será que dentro da lei, as constituições federais que a gente teve no nosso país expressam as diversidades que nós tivemos no nosso país? Será? Expressam seus períodos históricos e culturais do país. Foram necessárias muitas lutas até chegarmos ao conceito de cidadania que temos hoje. Então, o conceito de cidadania, gente, não foi criado da noite para o dia. É na história do nosso país, tá? Então, a primeira Constituição, aí só relembrando, foi de 1824, Brasil Império. A segunda Constituição de 1891, Brasil República. A terceira Constituição de 1934, Segunda República. A quarta Constituição de 1937, Estado Novo. Quinta República, de 1946, a Quinta Constituição Federal de 1946, retorno democrático, do governo democrático, da democracia. Sexta Constituição de 1967, regime militar. Tá? Sétima Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, que é a última que a gente até hoje estamos vivendo aí. Tá? Então, o que teve nessas constituições todas que expressam a nossa diversidade, a nossa cultura, né? Conquistas de lutas sociais que nós conquistamos, tá? Primeiro, voto secreto, em 1932, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano foi em julho ou agosto, agora eu não lembro a data correta aqui. Voto secreto e feminino, e também para os analfabetos, tá? Os analfabetos começaram a votar a partir de 1988, gente, né? Pouco tempo. Desculpa aí, trava a língua aqui. Criminalização do racismo, ou seja, preconceito de cor, de raça. Agora, a partir de 1989, se não me engano, a lei, se não me engano, é Lei 7.716/89. É crime de racismo, tá? Lei 7.716/89. Crime de preconceito de raça e cor, tá? Entra no crime de racismo. Demarcação das terras indígenas, foi também a partir da Constituição de 88. O ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, que viu aula passada. Direitos dos idosos, né? Estatuto do idoso. E o Código do Consumidor, Defesa do Consumidor também, tá? Vamos algumas lutas que a gente conquistou. Como nós sabemos, então, nenhum direito, gente, cai do céu. Já falamos uma aula sobre isso. São resultados de lutas sociais desses grupos sociais aí, tá? Ao longo da história. Então, aí que se constrói o conceito de cidadania, né? De uma nação democrática que os diferentes não sejam tratados como desiguais, tá? Falamos também isso na aula passada. Quem são os diferentes e os desiguais. A diferença enriquece, os desiguais inferioriza. Lembra disso? Na Constituição Federal de 1978, título 2, dos Direitos e Garantias Fundamentais, o capítulo 1 do artigo 5º, diz o artigo 5º: todos são iguais perante a lei.
tá? Sem distinção de natureza, garantindo ao povo brasileiro e os estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Então, aqui está a questão dessa diferença do produto da história, entre diferenças e riquezas. A lei garante para a gente viver a diversidade, tá? Então, a diferença cultural é um produto da história, tá? Toda diferença cultural é produzida por diferentes trajetórias das nossas histórias. Então, a questão dos negros e escravos que vieram dos navios negreiros lá de Angola para cá e vieram vindo os índios, né, também, a população indígena vai crescendo, vai mudando. Hoje tem índios fazendo faculdade, os negros também conquistando o mundo da faculdade, na universidade, passando, né, se tornando figuras públicas importantes, como o ministro já aposentado Joaquim Barbosa do nosso país, uma figura pública importantíssima, né, conquista para o povo negro, para a etnia negra, né, e os índios também, tá, gente? Isso é muito importante. Tensões presentes em nossa formação, tensões presentes. Estimamos então que a população indígena de 1500, né, foi se dizimando. Há 521 anos nós tínhamos uma população de cerca de 4 a 10 milhões de nativos naquela época, né, de nativos indígenas. E agora nós temos menos de 0,5%, né, menos de 1 milhão de índios agora no nosso país. O que aconteceu? Um genocídio, né? Quase que uma extinção dos nossos índios. Se a gente não fizesse uma lei para demarcar as terras deles, talvez aí eles tinham sumido, já extintos do nosso país, tá? O tráfico de escravizados, né? O navio negreiro, também foi o deslocamento forçado de pessoas ao longo da distância de ocorrida maior, né? Deslocamento de pessoas dos séculos aí, desde 1550 até 1850, dos negros escravos, mais de 6 milhões de pessoas e centenas de etnias diferentes, tá? Depois da abolição de 1888, o fruto dos processos da resistência, da luta, né? Políticas de branqueamento que tivemos no nosso país, crises na Europa no século XIX, vários ciclos de imigração para o Brasil, é o que vai formar o nosso povo brasileiro, né? Os negros escravos, os índios, os imigrantes que vieram aqui também, chegando aqui do século XVIII, XIX e permanecendo aqui, tudo isso vai formando o povo brasileiro. Aqui são as estatísticas da imigração, que eu já mostrei para vocês também em outra aula, né? Mas falando total aqui, até 1933, nós tínhamos cerca de 717 mil imigrantes no nosso Brasil. Agora com certeza deve ter mais. Esse gráfico mostra que os dados demográficos da população indígena, né, no Brasil, sendo que tem uma maior população indígena no interior do que no litoral, tá? Isso que dados de 2013, tá? Os imigrantes que a gente já falou também, vários imigrantes que a gente tem no nosso país de 2018 para cá são os haitianos, bolivianos, venezuelanos, colombianos, argentinos, chineses, portugueses, peruanos, tá? Uruguaios, mas estão da América Latina aí. E a população residente por raça ou cor, né, no nosso Brasil, mais de 56, 57% aí, preta ou parda. Então, é a maioria. Então, quais são as principais reivindicações dos povos indígenas hoje? Hoje nós temos a PEC 215, né? Aqui que é uma PEC. PEC é a Proposta de Emenda Constitucional, que vai acrescentar um adendo aí na lei, né, da Constituição Federal aí de 88, tá? Então tem essa PEC 215 que fala sobre a demarcação das terras indígenas, tá? Isso é uma vitória, tá? E na Constituição, ó, fala o artigo 271. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Olha que legal? Então, tá na lei, tá na Constituição Federal, artigo 231, tá? Tem um videozinho também aqui, vou deixar lá no Google Sala de Aula para vocês, falando da presença de terras indígenas ontem e hoje, tá? Minorias e história, né? Aqui é uma ideia de um índio que escreveu um livro chamado o Ailton Krenak, chamado sobre acho que a questão do fim do mundo, que ele fala. Olha que é a frase que ele diz pra gente. Nós estamos em uma guerra, um índio, hein? Eu não sei por que você está me olhando com essa cara tão simpática. Nós estamos em guerra. O seu mundo e o meu mundo estão em guerra. Os nossos mundos estão todos em guerra. A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz é pra gente continuar mantendo a coisa funcionando. Não tem paz em lugar nenhum. É guerra em todos os lugares o tempo todo. Essa é a ideia desse indígena. Podemos chamar até eles de
de um filósofo índio aí brasileiro, né? Ailton Krenak. Somos ao longo de toda a nossa vida bombardeados por imagens eurocêntricas sobre o índio, tá? Então, ou seja, quer dizer que a gente, não só sobre os índios, mas os negros, os imigrantes em geral, a gente criou uma ideia falsa, né, do que vinha a ser civilização. Será que a civilização indígena também não é um povo que a gente tem que respeitar? Sim, né? Com certeza. Gente, é isso o recado da nossa aula de hoje. Um grande abraço, tchau, tchau, até a próxima aula.